O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos traz um desafio poderoso. Jesus nos confronta com uma realidade que continua presente em nossos dias: a distância entre o que falamos e o que vivemos. Jesus diz: eles falam e não praticam. Olha quantas vezes não nos pegamos nessa mesma armadilha. Falamos de amor, mas hesitamos em perdoar. Pregamos a generosidade, mas protegemos nossos bens. Defendemos a humildade, mas buscamos reconhecimento. Jesus nos convida hoje a uma autêntica coerência entre nossas palavras e nossas ações. Veja que Jesus não questiona a autoridade dos mestres da lei. Ele reconhece que devemos ouvir seus ensinamentos, pois interpretam a lei de Moisés. O problema não está no que ensinam, mas na contradição entre o que eles dizem e o que eles fazem. E como isso é atual. Quantos de nós não carregamos pesados fardos, enquanto os líderes que os impõem não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo? Jesus denuncia essa injustiça. Ele nos lembra que a verdadeira liderança não está em impor cargas aos outros, mas em ajudá-los a carregar os seus pesos. Jesus também critica aqueles que praticam a fé por exibicionismo, que buscam status e posições de prestígio, usam símbolos religiosos para serem vistos, procuram lugares de honra, cultivam títulos. Mas o Senhor é claro: na comunidade cristã não há espaço para hierarquias de poder. Todos vós sois irmãos, disse Jesus. E que exemplo maravilhoso Jesus nos deixa. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Esta é a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. Não os títulos, não as posições de prestígio, não o reconhecimento público,
mas o serviço de humildade aos irmãos. Lembro de uma ouvinte nossa que mora aqui na cidade, o nome dela é Maria, é uma senhora da nossa comunidade. Ela trabalha em um projeto social, na sopa dos pobres há mais de 20 anos. E Maria, ela nunca quis reconhecimento, ela nunca buscou aparecer nas fotos ou ter o seu nome mencionado. Quando alguém vai lá agradecê-la, ela simplesmente sorri e diz: é Jesus quem trabalha através de minhas mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, a Maria entendeu a mensagem do Evangelho de hoje. E nós? Como vivemos a nossa fé? Buscamos aplausos ou servimos no silêncio? Impomos fardos ou ajudamos a carregar o peso dos irmãos? Usamos nossa fé para exibição ou a vivemos com simplicidade? Jesus termina com uma promessa que é também um alerta, hein? Ele diz: quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. É o paradoxo do reino. O caminho para cima é para baixo. A verdadeira grandeza está no serviço. A autêntica autoridade está no exemplo. Então que possamos nesse dia examinar nossas atitudes, que possamos diminuir a distância entre o que dissemos e o que fazemos, que nossa fé não seja de aparências, mas de coração, que não busquemos títulos ou reconhecimento, mas que sirvamos com alegria, como Jesus nos ensinou, porque no final o que importa não é o quanto fomos aplaudidos, mas o quanto amamos. Irmãos, olha, ao refletir sobre o Evangelho de hoje, eu percebo aqui 3 grandes obstáculos espirituais que muitos de nós enfrentamos diariamente. O primeiro obstáculo é a hipocrisia. Jesus foi claro, ele disse: eles falam e não praticam. Olha, quantas vezes não somos como aqueles fariseus. Falamos de compaixão, mas ignoramos quem precisa de nós. Pregamos sobre perdão, mas guardamos ressentimentos. Mas Deus, Ele vê além das aparências, Ele conhece seu coração e lhe convida a uma fé autêntica, não de fachada. O segundo obstáculo é o orgulho. Gostam de lugar de honra nos banquetes dos primeiros lugares nas sinagogas, disse Jesus. Buscamos reconhecimento, status, aprovação, queremos ser vistos e admirados. Mas Deus nos ensina que quem se humilhar será exaltado. Você não precisa competir por atenção divina. Na humildade, você encontra a sua verdadeira grandeza. O terceiro obstáculo que vejo aqui é a religiosidade vazia. Jesus disse, eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços. Então cumprimos rituais, mas sem coração. Seguimos regras, mas sem amor. Mas Deus busca adoradores em espírito e verdade. Ele deseja seu coração, não apenas suas práticas religiosas. Recebi semana passada um testemunho comovente. Uma ouvinte da rádio, nome dela Maria, ou melhor, o nome dela é Marta. Ela me escreveu sobre a sua vida transformada. Marta, por 17 anos, ela frequentava a igreja apenas para manter as aparências. Ela era coordenadora do grupo de oração, todos a admiravam, mas em casa ela vivia outra realidade. Ela me disse que gritava com os filhos, desprezava o marido, mantinha mágoa
de sua irmã por causa de uma herança disputada há mais de 10 anos atrás, e ela me escreveu: Rafael, eu sabia todas as respostas certas, recitava versículos de cor, mas meu coração estava vazio. Um dia, enquanto eu estava ouvindo a rádio, eu ouvi o Senhor falando sobre esse mesmo evangelho de hoje. E você disse, sobre os fariseus que faziam tudo para serem vistos, E ela disse para nós que sentiu como se Jesus estivesse falando diretamente com ela. Marta contou que foi para a igreja nesse dia, chorou sozinha por quase 1 hora e me disse assim: percebi que eu era exatamente o que Jesus estava criticando. Alguém que amarrava fardos pesados nos outros sem movê-los com o dedo. No dia seguinte, essa nossa irmã, ela pediu perdão ao marido, abraçou os filhos e, o mais difícil, ligou para a irmã, dizendo que a perdoava e propondo um encontro para a reconciliação. E ela me disse: hoje minha fé não é mais para os outros verem, é um encontro pessoal com Jesus, que transforma minha vida dia após dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, lembre-se das palavras de Cristo. Ele disse: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Esta é a solução espiritual para esses 3 obstáculos. O serviço humilde. Repito para você: o serviço humilde. Quando você serve sem buscar reconhecimento, você segue os passos de Jesus. Quando você pratica o que prega, a sua vida se torna um evangelho vivo. Reflita comigo: o que as pessoas veem quando olham para você? A sua fé é de aparências ou de coração? Você impõe fardos ou ajuda a carregar? Seja honesto consigo mesmo. Hoje, agora, neste exato momento, Jesus lhe convida a uma fé autêntica. Não espere mais. A transformação que você busca começa com sua decisão de viver o que você crê. Essa mensagem não é como as outras que você já ouviu. Não se trata de técnicas religiosas ou fórmulas de sucesso espiritual. É um chamado pessoal de Jesus para você. E lembre-se da promessa: quem se humilhar será exaltado. Esta é a profecia para a sua vida. Quando você abandona as aparências e abraça a autenticidade, Deus lhe levanta. Quando você serve, em vez de buscar ser servido, Deus lhe honra. Você está pronto para essa transformação? Jesus espera por você, não com cobranças, mas com os braços abertos. A escolha é sua. Vamos rezar. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor Jesus, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com corações abertos. Ao refletirmos sobre o Evangelho que nos alerta sobre a hipocrisia, pedimos que nos ajude a viver uma fé autêntica. Que nossas ações correspondam às nossas palavras. Que nosso interior reflita o que demonstramos no exterior. Não queremos ser como aqueles que Tu criticastes, que falam e não praticam. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que usamos a fé como uma máscara, pelas ocasiões em que oramos em público, mas esquecemos de conversar contigo na intimidade no nosso quarto.
pelas situações em que falamos de amor, mas agimos com indiferença, pelas vezes em que pregamos a misericórdia, mas julgamos sem compaixão. Ajuda-nos a diminuir a distância entre o que professamos e o que vivemos. Jesus, Tu que ensinastes com autoridade e exemplo, ensina-nos a servir com humildade, que possamos olhar para Ti e aprender que a verdadeira grandeza está no serviço aos irmãos. Livra-nos da tentação de buscar posições de honra, de desejar reconhecimento, de cultivar títulos vazios, que possamos, como Tu, lavar os pés dos outros em vez de esperar que lavem os nossos. Espírito Santo, ilumina nossos corações para que vejamos as incoerências em nossa própria vida. Mostra-nos onde estamos sendo fariseus modernos, onde estamos impondo fardos pesados aos outros sem ajudá-los a carregar. Dá-nos coragem para enfrentar essas verdades sobre nós mesmos e força para mudar o que precisa ser transformado em nosso caráter. Senhor, que nessa manhã possamos renovar nosso compromisso com uma fé genuína. Que não sejamos cristãos apenas de palavras bonitas, mas de atitudes concretas. Que nosso amor não seja apenas teoria, mas prática diária. Que nossa esperança não seja apenas discurso, mas força que nos move a agir. Que nossa fé não seja para impressionar os outros, mas para Te agradar unicamente a Ti. Jesus, Tu que nos ensinastes que o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, ajuda-nos a viver essa verdade. Que em nossas famílias possamos servir uns aos outros com alegria. Que no trabalho possamos usar nossos talentos para o bem comum. Que na igreja possamos contribuir sem buscar destaque ou reconhecimento. Que na sociedade possamos ser agentes de transformação através do serviço desinteressado. Pai de bondade, perdoa-nos pelas vezes em que, como os fariseus, buscamos ser cumprimentados nas praças públicas, quando nos preocupamos mais com a opinião dos outros do que com a Tua aprovação, quando nossa motivação não é o amor, mas o reconhecimento, quando nos importamos mais com a aparência de santidade do que com a santidade real. Pai, transforma nossos corações para que busquemos agradar-Te em tudo. Senhor, neste novo dia que se inicia, dá-nos a graça de viver com autenticidade, que nossas palavras e ações nasçam de um coração sincero, que nossos relacionamentos sejam marcados pela verdade e não pela aparência, que nossa fé não seja um obstáculo para os outros, mas uma entrega sincera a Ti. Que nossa devoção não seja para impressionar, mas para expressar nosso amor por Ti. Jesus, Tu que não Te importastes com status ou posição, mas Te fizeste servo de todos, ensina-nos o caminho da humildade verdadeira. Livra-nos do orgulho que nos faz querer ser mais que os outros. Afasta de nós a vaidade que nos leva a buscar aplausos. Cura-nos da insegurança que nos faz depender da aprovação alheia. Mostra-nos que a verdadeira segurança está em sabermos que somos amados por Ti. Espírito de Deus, capacita-nos a viver a promessa que Jesus nos deixou. Quem se humilhar será exaltado. Que
que possamos encontrar nossa identidade não em títulos ou posições, mas em sermos filhos e filhas amados. Que possamos descobrir nossa missão não em buscar grandeza, mas em servir com amor. Que possamos encontrar nossa alegria não em sermos reconhecidos, mas em sermos fiéis ao teu chamado. Senhor, de toda graça, nesta manhã nos comprometemos a não sermos como aqueles que amarram pesados fardos nos ombros dos outros. Ajuda-nos a ser pessoas que aliviam esses fardos, que confortam os aflitos, que fortalecem os fracos. Ensina-nos a não julgar, a não condenar, a não impor exigências impossíveis. Que sejamos instrumentos da tua misericórdia e não da condenação. Jesus, tu que nos ensinastes que na terra não chameis a ninguém de Pai, mostra-nos o significado profundo desta instrução. Que reconheçamos que toda autoridade vem de ti e deve ser exercida em serviço. Que não idolatremos líderes humanos, nem busquemos seguidores para nós mesmos. Que nossa única lealdade absoluta seja a ti, nosso único mestre e guia. Pai misericordioso, que nossas ações de hoje reflitam fielmente o evangelho que professamos. Quando formos tentados a julgar, que lembremos da tua misericórdia para conosco. Quando formos tentados a buscar honra, que lembremos do teu exemplo de humildade. Quando formos tentados a mostrar nossa devoção publicamente, que lembremos que tu vês no secreto e nos recompensas. Senhor Jesus, que não sejamos cristãos de aparência, mas de essência. Não queremos ser como os sepulcros calados que tu denunciaste, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Queremos ser transformados de dentro para fora pelo poder do teu Espírito. Queremos que nossa vida seja um testemunho silencioso, mas poderoso do teu amor e da tua verdade em nós. Espírito Santo, que cada pessoa que encontrarmos hoje possa ver em nós não a religiosidade vazia, mas a fé viva. Que possamos perceber em nossos atos, não em nossas palavras, o amor de Cristo. Que possam sentir em nossa presença, não o julgamento, mas a aceitação. Que possam experimentar através de nós não a lei que condena, mas a graça que liberta e transforma. Senhor da paz, abençoa esse novo dia, que ao anoitecer possamos olhar para trás e ver que demos passos concretos em direção a uma fé mais autêntica, que tenhamos demonstrado com ações o que proclamamos com palavras, que tenhamos servido sem buscar ser servidos, que tenhamos amado sem esperar retorno, que tenhamos vivido o Evangelho em vez de apenas falar sobre ele aqui. Se essa oração tocou seu coração, por favor, escreva amém aqui nos comentários e compartilhe com seus amigos, seus familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que o Senhor Jesus, que nos ensinou o caminho da autenticidade e do serviço, derrame sobre você e sua família abundantes bênçãos. Que Maria, nossa mãe, interceda por você em todos os momentos. Que o Espírito Santo renove suas forças e lhe dê coragem para viver um cristianismo verdadeiro. Que a paz de Cristo habite em seu coração hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa oração realmente tocou seu coração, por favor, não esqueça de escrever o amém nos comentários, deixar o seu curtir, a sua inscrição
e compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de curtir esse vídeo, é muito importante para nós. Para uma experiência espiritual ainda mais completa, sintonize nossa rádio, onde temos novenas, terços, missas e muito mais para alimentar sua fé. Visite nosso site www.barrosomix.com.br ou www.radiocatolica.com.br. Faça parte da nossa família de fé. Que Deus esteja convosco. Amém.